Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, o último versículo. Amém. Irmãos, hoje nós vamos encerrar as nossas pregações expositivas em 2 Tessalonicenses. Nós já expomos a primeira carta e agora estamos finalizando a segunda. E este é o último versículo que o apóstolo Paulo diz assim, na versão Almeida, século 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. No grego está assim: a graça do Senhor nosso, Jesus Cristo, com todos vós. Amém. Podeis sentar, irmãos. Nós estamos falando nestes últimos versículos do capítulo 3, sobre os ensejos finais do apóstolo Paulo. Versículo 16, ele desejou para a igreja a paz do Senhor da paz. Segundo, no mesmo versículo 16, ele desejou para a igreja a presença do Senhor Jesus. Então nós já falamos sobre a paz, falamos sobre a presença. Terceiro, ele desejou para a igreja, no versículo 17, a autoridade apostólica. Ele desejou que a igreja recebesse então esta carta como sendo dele. Então ele diz: eu, Paulo, vos cumprimento de próprio punho, meu sinal em cada carta, é assim que escrevo. Nós também já falamos sobre isso, porque naquela época havia muitas pessoas, falsos apóstolos, que escreviam cartas mentirosas em nome de Paulo para enganar a igreja. Mas Paulo diz: não, as minhas cartas eu assino, Paulo. E nós falamos neste versículo, domingo passado, sobre a autoridade apostólica. A igreja cristã evangélica, ela é católica e apostólica. Quando eu falo isso, algumas pessoas ficam confusas, porque a igreja católica romana é outra coisa. A igreja católica romana é uma seita. Ela deixou de ser igreja há muitos anos, há muitos séculos. Quando nós falamos que a igreja verdadeira do Senhor é católica, nós estamos dizendo que ela é universal. A palavra significa que está em todo lugar. A igreja do Senhor que está em todo lugar. É isso que significa a palavra católica. Então a verdadeira igreja do Senhor está em todo lugar. Ela é católica nesse sentido. Ela é também apostólica porque está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Mas ela não é romana. A verdadeira igreja de Jesus não é romana. Olha para você ver a contradição. Se ela é católica, por que ela é romana? Romana é de Roma. Católica está no mundo inteiro. Então não tem como. É uma contradição. Ou a igreja está no mundo inteiro, ou ela só está em Roma. No próprio nome Igreja Católica Apostólica Romana já tem uma contradição. Isso para os irmãos verem, porque é uma igreja que aceitou o engano entrar dentro dela. Ela sabe, a igreja católica sabe que ela está no engano, ela sabe. Só que agora, como eu preguei alguns dias atrás, ferrenhamente as pessoas de hoje em dia, elas estão se endurecendo mais contra a verdade. Sempre o mundo odiou a verdade. Nunca o mundo amou a verdade. Quem ama a verdade, Jesus falou, os que são da verdade ouvem a minha voz. Só crente verdadeiramente, seguidor de Jesus, ovelha de Jesus Cristo, ama a verdade, ainda que ela machuque você. Mas o mundo odeia. Só que hoje em dia o mundo está pior. O mundo criou uma casca, uma grossa camada de proteção contra a verdade, de tal maneira que, se antes eles não aceitavam, hoje eles rejeitam de modo a te perseguir e aumentar a força do engano para se manter nele. Mas como nós já falamos sobre isso domingo passado, vamos para o versículo 18, onde Paulo deseja a quarta bênção para a igreja. Primeiro, a paz. Segundo, a presença. Terceiro, a autoridade. E quarto, a graça.
É o versículo 18, que diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Também, como nós estudamos sobre a primeira carta aos Tessalonicenses, quando Paulo encerra as suas cartas, ele dá essa bênção, né? A graça do Senhor seja com todos, todas as cartas ele faz isso. E nós já estudamos sobre isso na primeira carta. A graça de Deus não é só o favor imerecido, como também muito mais favor demeritório. A diferença de imerecido para demeritório é porque imerecido é o que você não merece e demeritório é porque você merecia outra coisa no lugar daquilo. É o presente da salvação que nós recebemos por meio, sabe do quê? Da condenação daquele que se ofereceu em nosso lugar. A graça é a doação daquilo que nós não merecemos. É Deus te dando o que você não merece. Porque o que nós merecemos, veja bem, como você fica sabendo o que é graça? A partir do pecado. Algumas pessoas me perguntam assim: pastor, por que Deus deixou Adão pecar no Éden? Porque senão você não conheceria a graça. A graça se conhece a partir do pecado. Veja bem, o pecado é o quê? 1 João 3,4. O pecado é a transgressão da lei. Ao contrário do que os adventistas pensam, não é a lei dos 10 mandamentos. O pecado é a transgressão de qualquer coisa que Deus fala. Porque não havia 10 mandamentos quando Adão estava no Éden. Mas existia uma lei. E a lei era a seguinte: primeiro, domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais rastejos sobre a terra, etc. Primeiro mandamento, o domínio. Segundo mandamento, Adão deveria cultivar o jardim, essas coisas que ele deveria guardar, e ele deveria ser um com a sua mulher, ser uma família com a sua mulher, guardar a sua família, proteger a sua casa. E o terceiro mandamento: não coma desta árvore aqui do meio do jardim, que é do conhecimento do bem e do mal. A teologia reformada chama isso de mandatos criacionais. São os 3 mandatos da criação. O mandato cultural, que é dominar sobre a criação de Deus, os animais e as ervas verdes, as plantas, as árvores, dominar sobre a criação natural, mandato cultural. Mandato social, o cuidado de sua família. E mandato espiritual, não pecar contra o mandamento de Deus naquela árvore. Esses 3 mandatos, social, cultural e espiritual, formam os 3 mandatos criacionais. O homem pecou nos 3. O ser humano destruiu os 3. Mas por que veio então o pecado? Para que nós conheçamos a graça. Veja bem, o pecado é a transgressão do mandamento. Deus deu o mandamento, Adão transgrediu, veio o pecado. E qual é o salário do pecado? Segundo o apóstolo Paulo em Romanos 6,23, parte A, o salário do pecado é a morte. Ou seja, a recompensa justa para quem peca é a morte. A recompensa, não estou falando de graça. Para você entender a graça, primeiro você tem que entender o que é recompensa. Recompensa é o que merece, graça é o que não merece. A recompensa para o pecado é a morte. Portanto, o que você e eu merecemos é a morte. Porque quantos pecaram? Não foi poucos? Não foram muitos? Todos pecaram. Portanto, todos merecem o quê? Então, ninguém pode reclamar se Deus jogar no inferno. Porque é isso que merece. O merecimento do pecado, como diz aqui, o salário do pecado é a morte. O merecimento, salário não é o que você merece? Quando você trabalha 30 dias, seu patrão não é obrigado a te pagar, ele não está te fazendo um favor, ele está te pagando, te recompensando. Nem você fez favor para ele, nem ele fez favor para você. Isso é um contrato. É um contrato. Então você trabalha e ele te paga o salário. O salário é merecido. O salário é recompensa justa.
Quando a Bíblia diz que todos pecaram e diz que a recompensa justa do pecado é a morte, é isso que todo ser humano merece. E não só a morte física, mas também a morte eterna, no inferno. Quando nasce uma criancinha no hospital, a mamãe diz: que lindo meu filho, e Deus diz: mais um pecador contra mim. Porque já nascemos no pecado. Salmo 51, 5. Davi diz: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Criança inocente não existe. O único inocente que existiu foi Jesus Cristo e Adão antes da queda. Só houve 2 inocentes no mundo: Adão antes da queda e Jesus Cristo. Todos os demais nascem debaixo da condenação do pecado, e a condenação do pecado justa e merecida, de acordo com a Bíblia, é a morte. Você quer saber mais agora? Todo ser humano, já que uma vez que ele nasce no pecado, assim que ele nasceu no hospital, todos eles deveriam morrer, porque é o justo. Mas Deus deixa aquele pecadorzinho crescer. Deus deixa. A mamãe fica feliz. A mamãe fica feliz pelo pecadorzinho que cresce, ela achando que é o inocente. E depois ele se extravia pelos seus caminhos da perdição. Salmo 58, 3. Nascem os ímpios e já se desencaminham. Mas a mamãe acha ainda que é inocente. Ele vai preso? Não, é injusto. Meu filho é inocente. Veja que não só o filho dela é corrupto, como ela própria. A mãe mesmo é corrupta, porque a noção dela foi corrompida. A noção sobre o que é pecador foi distorcida pelo próprio pecado. As mães devem estar se sentindo ofendidas agora, né? Bom, Paulo já morreu, você não pode reclamar com ele. Mas Deus está vivo e a palavra é dele. E é a palavra de Deus que diz isso. Confira os versículos que eu estou falando. Não precisa acreditar em mim. Vá para a Bíblia. Vá para as referências que eu estou falando e veja se não é isso. Você não entende o que é graça sem entender primeiro o que é pecado. Pecado é a transgressão do mandamento. Adão transgrediu e ele era nosso representante. Romanos 5:12. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. O homem é pecador porque nasceu assim. O homem não é pecador porque ele peca porque ele é pecador. O nosso representante, Adão, lá no jardim, ele tinha na sua mão toda a humanidade. E o que ele fizesse ali no jardim, Deus ia considerar que toda a humanidade fez. Sabe o que é um embaixador, meus irmãos? O embaixador é um funcionário de alto cargo que representa o nosso país. Ele é um diplomata que representa o nosso país em outro país. Tudo que aquele embaixador fizer lá naquele país, aquele governo do país vai considerar que todos nós fizemos, mesmo que você não conheça quem é o embaixador. Porque ele nos representa. Legalmente ele nos representa. Adão nos representou legalmente no Éden. E quando ele pecou, Deus disse: toda a humanidade pecou. Não tem escapatória. Então ninguém pode reclamar se for para o inferno. Não pode. Quem merece o céu, irmãos? Alguém merece o céu? Tem alguém que se acha bom demais? E Jesus diz: só um bom que é Deus. Eu te peço, compare-se com Deus e veja se você é bom. Não quero vocês comparando com outro ser humano, não. Entre os seres humanos, todos nós temos graus de diferença. Mas a comparação que Jesus Cristo mandou você fazer foi com Deus. Compare-se com Deus. E diante de Deus não tem ninguém bom. Todos, sem exceção, merecem a morte
Porque quantos pecaram? Bom, vocês disseram e é a Bíblia que diz. Romanos 6:23, parte A. Porque todos pecaram e destituídos. O que é uma pessoa destituída, irmão? Separado é uma pessoa dispensada, mandada embora. Quando um governador está no cargo e alguém vai lá e destitui alguém superior a ele. Alguém destituído é alguém deposto, retirado do seu cargo. O homem estava na glória de Deus lá no Éden, mas depois que ele pecou, todos foram depostos. Todos foram destituídos da glória de Deus. Repito, se for para o inferno, não pode reclamar. É o justo, é o mérito. Como todos pecaram, então todos merecemos a morte. Esta é a nossa recompensa. Recompensa. Guarde essa palavra. Recompensa é salário. Salário é mérito. Você quer ser salvo por mérito? Seja igual a Jesus. Mas desde que você nasceu, não é a partir de agora não. Ou tenha um filho agora e crie ele igual a Jesus, para que ele seja idêntico a Jesus. Mas desde o primeiro mamar, a primeira amamentação dele, faça ele ser igual a Jesus. Você vai ver que na própria amamentação, o teu bebezinho lindinho, inocentinho, entre aspas, que você chama, ele já faz pirraça para você, mesmo sem saber falar. Como pode? Uma criança que não sabe falar, ela sabe fazer pirraça. Porque nasceu pecador. É o que a Bíblia diz, o testemunho bíblico é verdadeiro. O testemunho bíblico é verdadeiro. Portanto, agora vamos para o que é graça. Se morte é mérito do pecador, se o inferno é o merecimento de todo ser humano, o que é então a graça? A graça, veja bem, agora presta atenção, hoje você vai sair daqui sabendo o que é a graça de Deus. Graça de Deus não é a igreja de congregação cristã no Brasil, não. Eles acham que graça é a igreja deles. Veja o que é graça de Deus. A graça de Deus, preste atenção, é a entrega da vida para quem merece a morte. Quantos pecaram? Todos. Quantos merecem então a morte? Todos. Mas Deus vai dar vida. Ou seja, Ele vai te dar alguma coisa que você não merece. E isso é graça. Ele vai te dar vida. Aí você pergunta, ora pastor, se a graça é a dádiva da vida, quando eu mereço a morte, não tem justiça nisso. Porque se eu mereço o inferno, por que eu vou para o céu? Assim como, se alguém merece o céu, por que ele iria para o inferno? É injusto. Veja bem, presta atenção aqui, irmãos. Nós fizemos aqui a comparação entre recompensa e graça. Mas entrou um terceiro elemento aqui. Justiça. Não está dando certo isso que nós estamos falando não está dando certo. Todos pecaram, todos merecem o inferno. Mas não são todos que vão para o inferno. Tem um grupo de pessoas que vai para o céu. Mas esse grupo também não pecou? Como que eles vão para o céu? Então, entrou um elemento, um terceiro elemento aqui. Merecer, merece inferno. A graça diz que eles vão para o céu, mas agora entrou a justiça. Como que fica isso? Não é injusto? Não é injusto dar a vida para quem merece a morte? Assim como não é injusto também dar a morte para quem merece a vida? É injusto. Agora, como resolve este problema? Agora entra o quarto elemento. Não é o filme não, viu? O quarto elemento, tem um filme com esse nome. O quarto elemento chama-se fé. Vamos falar sobre ela para você entender. Todo aquele que crê naquele que justifica o ímpio, Paulo diz, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé, esse quarto elemento, lhe é atribuída como justiça, o terceiro elemento. Então agora você recebe a graça, o segundo elemento.
Não por mérito, o primeiro elemento. Não é por mérito, mas porque você creu, fé, quarto elemento, naquele que justifica, terceiro elemento, você recebe a justiça dele e a graça de Deus te salva. Romanos 4, versículo 5. A fé é atribuída como justiça para aquele que não trabalha, no caso não é trabalhar naquele sentido que nós falamos no capítulo 3, mas trabalhar no sentido de obras. Você não apresenta obras, você não confia em suas obras para ser salvo. Você confia na obra de Cristo. Olha o que é fé. Fé, nesse quarteto que nós estamos falando, o quarto elemento, fé, é quando você confia no que Cristo fez e não no que você fez. Eu já vi gente dizendo assim, não, Deus vai me salvar porque eu sou gente boa. Deus vai me salvar porque eu nunca fiz mal para ninguém. A pessoa pensa que ela nunca fez mal para ninguém. Vamos supor, meu irmão, minha irmã, que você nunca fez mal mesmo para ninguém. Eu duvido, né? Mas vamos supor que você nunca fez mal para ninguém. Você não acha que um dia você fez mal para Deus? Você não acha que algum dia você feriu a santidade de Deus? Não importam as pessoas, o que importa é Deus. Não são as pessoas que vão te salvar. Você pode ter feito bem para muitas pessoas durante toda a sua vida. Nenhuma delas vai te salvar. Mas tem um que pode te salvar ou te condenar. E se você fez mal para ele, ele pode te condenar. E este é Deus. E este, se você fez mal para ele, é uma realidade. Não é se, não. Nós fizemos o mal para Deus. Agora, ele também pode te salvar. Ele também pode te salvar. E ele te salva pela graça. Pela graça dele. E o que é graça? A graça é isto, é quando você confia na providência que ele deu para que você seja justificado. Porque veja bem, você é todo torto, você é todo pecador, eu também. Nós somos todos defeituosos diante de Deus. Pela justiça sem a graça, nós seríamos condenados. Mas como que a justiça vem de forma que eu seja agora eu seja apropriado a entrar no céu? A justiça vem quando eu creio na obra daquele que foi perfeito. Quem foi o homem que nunca pecou? Jesus, o Filho de Deus, foi o homem que nunca pecou. Ele agradou a Deus. Todas as obras dele foram perfeitas, agradáveis ao Pai. E Deus lá do céu disse: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E no Monte da Transfiguração ele disse outra coisa: este é meu filho amado, a ele ouvi. Deus fala para a humanidade: ouçam o meu filho unicamente. Os judeus ouvem Moisés, que apareceu no Monte da Transfiguração. Os judeus ouvem Elias. E Pedro disse, como um bom judeu: Senhor, que bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, não é? Uma para o Senhor, outra para Moisés, que é igual ao Senhor, da mesma altura, e outra que para Elias, que também é da mesma altura de vocês dois. E Deus trouxe uma nuvem pesada e densa sobre eles, e eles temeram, caíram por terra apavorados, fecharam seus olhos com medo daquela nuvem. Uma voz saiu de dentro da nuvem, a voz do Pai, e dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. E quando a nuvem se dissipou, os discípulos abriram os olhos e só viram a Jesus. Eles não viram Moisés mais, não viram Elias mais, eles não viram a lei nem os profetas, mas eles viram unicamente aquele que agradou a vontade do Pai. E o Pai disse: escutem ele, sigam a ele, ouçam ele, creiam nele. E quando você crê em Jesus, quando você ouve Jesus e quando você segue Jesus, Deus te dá a justiça dele, e pela graça você é salvo. Suas obras caem por terra. Você fala: não, Senhor, nada tem em minhas mãos. Eu me apego ao teu filho, à cruz dele.
Paulo responde assim: quando você foi justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. O que é redenção? É compra. A compra. Jesus te comprou. Paulo diz, por causa dessa compra que Jesus fez, que há nele, e você foi alcançado, justificado. Deus pegou todos os teus defeitos e desconsiderou. Ele, como juiz que pode te condenar, ele resolveu não condenar. Ele resolveu olhar para os seus defeitos, todos eles, e dizer assim: não os considero mais, não os vejo mais. Por quê? Porque você creu no meu filho, você abraçou o meu filho, eu te vejo agora perfeito como ele é, justo como ele é. Entra no meu céu, você pode. Isso é graça. Não é pelo que você fez, não é pelo que você acha que é, mas por causa daquilo que o Filho de Deus é e do que Ele fez. Paulo diz, sendo justificado gratuitamente. Deus não te cobrou nada para isso, meu irmão. Por sua graça, pelo favor de Deus, porque é um favor que Ele está fazendo para nós. Mediante a redenção, que é a compra que está em Cristo Jesus, porque Ele, no sangue dele, Ele pagou a única moeda que podia pagar a exigência justa de Deus sobre o pecado. Não era prata e nem ouro, como diz o apóstolo Pedro em 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, mas esta moeda, ela era o sangue, e não é sangue de bicho nem animal, era sangue de homem, mas não é qualquer ser humano, porque todos pecaram. Somente um homem teve o seu sangue puro para apresentar a Deus como uma moeda de pagamento pelos nossos pecados terríveis que geraram débito em nossa vida contra o Deus Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado. E ele diz assim, continuando, Paulo lá em Romanos 3, ele fala assim: essa compra que há em Cristo, esse Cristo foi quem Deus propôs. Deus colocou Cristo, Ele é a proposta de Deus. Não é Maria, a mãe dele, nada. Até Maria precisou dele. Ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Se ela não fosse pecadora, ela não falaria essa palavra. Quem precisa de Salvador é pecador. Ah, Senhor. Deus, o Pai, propôs Jesus no seu sangue. Ele no seu sangue como propiciação. Você sabe o que significa essa palavra, irmão? Propiciação. Propiciação significa tornar Deus propício a você, porque Deus não era propício a nós. Deus era o destruidor da nossa vida. Deus era, sim, porque nós nascemos, irmãos, pecadores, e a santidade de Deus, ela vai destruir os pecadores. Mas Ele colocou Jesus para fazer propiciação. Deus colocou, veja, o mesmo Deus que está virado, o mesmo Deus que está virado comigo, Ele colocou o Filho dele e falou: seja você aquele que liga este pecador miserável a mim, porque eu estou irado com ele, mas eu amo. E Cristo se interpôs entre nós e Deus. E como eu criei nele e o abracei, então Deus se tornou propício. Deus me aceitou. Você sabe o que é o contrário de propício ali do outro lado? Se Deus é santo e não pode receber pecador, agora ele recebe. Ou seja, Deus se torna propício ao pecador, enquanto o pecador agora se torna aceitável diante de Deus, porque ele era inaceitável. O homem no seu pecado é inaceitável, mas por meio de Jesus ele se torna aceitável. Deus o aceita.
Alguém pode perguntar, o diabo, os pecadores, o mundo inteiro, qualquer um, e perguntar: como tu, ó Deus, sendo santo, recebe este pecador? E ele diz: porque o meu filho tornou-me propício a ele, e ele aceitável a mim. Eu aceito. Mas isso é mediante a fé. Paulo continua: mediante a fé, porque você não pode ser recebido por Deus sem crer no Filho dele. E não é acreditar, não. Eu já falei isso aqui centenas de vezes, mas sempre tem pessoas diferentes, eu tenho que repetir. Crer não é acreditar. Fé não é isto. Fé é confiar. É você entregar a sua vida aos cuidados dele de tanto que você confia. Não é acreditar que ele existe. Isso aí até o diabo acredita. Agora, para que Deus fez isso? Paulo diz ainda, Romanos 3, para manifestar a sua justiça. Olha aí. Olha aí o elemento aí, o terceiro elemento. Mérito é morte, graça é vida. Para quem não merece a vida, merece a morte. Ué, mas está faltando aí, não tá justo isso aí. Então, para manifestar a sua justiça, Deus colocou a fé como sendo o meio, o que você vai utilizar, o que você vai exercitar essa fé, essa confiança no Filho dele, que ele propôs o Filho dele, no sangue do Filho dele, porque o nosso sangue não presta. Ele colocou o sangue do Filho dele para que você creia no sacrifício, na obra dele, única e exclusivamente, e em absolutamente nada do que você é, e nem do que você fez, e nem do que você fala. Mas para quê? Paulo continua dizendo: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo, Deus, a glória dele, ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Tu és justo, Senhor. Tu és o justificador daquele que tem fé no teu Filho, meu Senhor. Na NBV, mais claro, verso 25, ele diz assim: Deus foi quem enviou Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados, e assim por fim a ira de Deus contra nós. Ele usou o seu sangue para, mediante a fé, nos salvar da sua ira. Por isso, irmãos, foi Deus quem propôs que o sangue do seu Filho seria a propiciação, ou seja, aceitação. Todo que crê no sangue do Filho de Deus recebe a graça de ser justo. Cristo assumiu a nossa morte para que nós recebamos sua vida. Não foi de graça. Talvez você esteja ouvindo essa pregação e pensando: olha, que bom, a graça é de graça. Não, a graça teve um preço. Ela é de graça para nós, porque Deus não cobrou nada de nós. Mas ela teve um preço. E esse preço altíssimo, Ele cobrou do seu Filho. Por isso, redenção, Cristo pagou. A palavra redenção significa isso, pagamento. Cristo que pagou. Ele pagou a nossa dívida, nossa conta, nosso débito. E por isso temos liberdade. Entramos no céu na presença de Deus por graça, pelo favor de Jesus por nós. Então veja o resumo. O pecado é a quebra gera morte. Todos quebraram, todos têm que morrer. Mas Jesus veio e morreu. Ele entrou aí nesse meio. Ele morreu, então não morreremos mais. Ele morreu. Não vamos mais morrer. É o que eu disse no início. Você conhece a graça a partir do pecado. Por isso que Deus deixou Adão pecar no Éden. Para você conhecer a maravilhosa graça. É uma virada de mesa que Deus providenciou para nós. Para encerrar, o versículo 18 diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Já vimos o que é graça? Mas Paulo diz que ela é do Senhor nosso. Ela é de Jesus Cristo. Porque não há outro Senhor.
E isto é o que Paulo deseja para a igreja. Grandes mestres de várias religiões podem falar bonito, escrever livros, contar visões, sugerir o que acham melhor para os seus discípulos ou seguidores. Mas a graça só vem por meio de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 17, disse o apóstolo: pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Qual religião tem Jesus? Somente nós, meus irmãos, só os cristãos. Todas as religiões são falsas e estão condenadas, todas, menos o cristianismo. Eu fico impressionado como alguns pregadores hoje querem conceder, eles querem abrir mão da singularidade e exclusividade de Jesus e dizer que outras religiões salvam. Eu diria para estes pregadores, se eu pudesse: traia a sua mulher, pregador. Cometa prostituições com muitas mulheres, pregador. Você que diz isso. E ele vai se assustar. Não, mas por que você está dizendo isso? Porque você está dizendo que Jesus Cristo se casa com outras religiões. Ele não se casa. Ele é fiel à sua igreja. Ele é fiel à sua igreja. Jesus nunca, a igreja traz Jesus, mas Jesus não traz a igreja não. Jesus nunca há de salvar por meio de outras religiões. E outras religiões na Bíblia sempre foram símbolo de mulheres estranhas. Na Bíblia, outras religiões, idolatria, sempre foram símbolo de prostituição. Alguém que afirma que Jesus salva por meio de outras religiões, esse alguém está dizendo que Jesus Cristo comete prostituição. É seríssimo. Agora, por que ninguém além de Cristo pode conceder a graça? Porque todos pecaram. Nós já vimos isto. Eles todos estão em débito com Deus. Quem está em débito com Deus pode pagar a dívida dele mesmo? Se não pode pagar dele mesmo, pode pagar do outro. Eu te pergunto, irmão, Maomé, o líder da religião muçulmana, ele está em débito com Deus. Como ele pode oferecer salvação para os seus seguidores se ele não pode pagar a dívida dele mesmo? Buda, Siddhartha Gautama, esteve em débito com Deus a vida inteira. Como ele pode pagar a dívida dos seus seguidores e discípulos budistas se ele mesmo não pode pagar a sua dívida com Deus? Preste atenção em qualquer líder religioso, de qualquer religião que exista neste mundo. Todos eles estão em débito com Deus, assim como nós também estávamos. Quem não crê no Filho de Deus vai ter que pagar essa dívida. Quem não crê em Jesus vai ter que pagar essa dívida, esse débito. Mas só tem uma forma de pagar sem Jesus: no inferno eternamente. Só assim. Qual você prefere? Pagar isso por você mesmo, eternamente no inferno? Ou admitir e aceitar que Jesus paga isso por você, porque Ele sofreu o inferno naquela cruz? E agora você que crê nele está livre do inferno eterno. Minha salvação, sua salvação, depende única e exclusivamente de Jesus Cristo. É por isso que Ele é o Senhor. Olha o que Pedro disse presta atenção no que Pedro disse na pregação dele. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Porque Pedro estava usando o Salmo 16:10, que diz: não permitirá que o teu santo fique na sepultura e nem que ele conheça a corrupção. Então quer dizer, alguém vai ressuscitar, né? Quem falou isso foi Davi.
Mas os judeus achavam que isso tratava de Davi. E Pedro corrigiu a visão errada dos judeus. Davi morreu, gente. E o túmulo dele está aí até hoje entre nós. Agora olha a interpretação de Pedro, cheio do Espírito Santo. Sendo, pois, profeta, chamou Davi de profeta. Portanto, os escritos de Davi são inspirados. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado, por meio do profeta Natã, que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, lá no Salmo 16:10. Vocês estão achando que o Antigo Testamento não fala de Jesus? Só fala de Jesus, essa é a verdade. Referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, e nem o seu corpo experimentou corrupção. Olha o que Pedro está dizendo. Tudo isso eu quero dizer para os irmãos, para provar para você porque Jesus é Senhor. A este Jesus Deus ressuscitou, disse Pedro, do que todos nós somos testemunhas. Pedro viu Jesus ressuscitado. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. O Espírito Santo sobre ele em outras línguas, pregando e etc. Porque Davi não subiu aos céus. Davi não ressuscitou. Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara em outro salmo, agora Pedro usa o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. Senhor todo maiúsculo ao meu Senhor com só a primeira maiúscula. Quem é o Senhor todo maiúsculo? Deus Pai, Yahvé. Ele disse, Davi falou, disse o Senhor Yahvé, que é o Pai, ao meu Senhor. Ora, não tinha ninguém em Israel maior que Davi. Ele podia dizer, disse Yahvé a mim. Mas Davi reconhecia que havia um Senhor acima dele, que mesmo não era Yahvé. Porque Yahvé ele citou com todas as letras maiúsculas no Salmo 110. E ele diz, disse o Senhor, que é o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, ao meu Senhor, tem alguém acima de mim. Este alguém é o Messias. Este alguém é o verdadeiro ungido. Este é o Cristo de Deus. E Davi disse que o pai disse ao filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E Pedro diz com este salmo, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Aleluia! Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus é o Senhor feito por Deus. Jesus é o Messias feito por Deus. Jesus é o Cristo de Deus, ressuscitado, glorificado, elevado às alturas e assentado à direita do Pai. Ninguém mais. Quem está sentado à direita do Pai? O autor aos Hebreus pergunta, a qual dos anjos disse, senta à minha direita? Nenhum. Miguel não vai sentar, Gabriel não vai sentar, anjo nenhum vai sentar à destra do Pai. Mas ele disse ao filho, senta à minha direita. Porque a direita significa o lugar de maior prestígio e honra que havia na época dos reinados. Mas Deus é o Rei dos Reis. E ele disse, o único que eu vou exaltar é meu filho. Deus diz, você, meu filho, é o Senhor. Se Deus diz que o filho dele é o Senhor, você não vai dizer? Você tem coragem de não declarar que ele é o Senhor? Pois bem, Deus ressuscitou o seu filho e mostrou a todos que ele é o Senhor. E mesmo que você não diga que ele é Senhor, haverá um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que este, a quem Deus ressuscitou, exaltou e elevou a sua destra, é o Senhor para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9-11. Esta é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E não só isto, este Senhor Jesus Cristo é o Senhor da graça. Não só esta é a graça do Senhor, mas este é o Senhor da graça. Apenas Ele. Confesse-o, hoje mesmo, como seu Senhor e Salvador. Pois como disse Pedro em outra pregação, em nenhum outro há salvação. Atos 4:12. Volte-se para Ele com todo o teu coração, com toda a tua alma. Ame-o com todas as tuas forças e entendimento.
Seja sempre sustentado e renovado por Ele. Viva com Ele, para Ele, por meio dEle. Viva assim, como se a sua vida dependesse disso, porque depende. Encerro esta pregação e encerro a carta aos Tessalonicenses, a segunda. Então viva a graça de Deus com toda alegria, compromisso e urgência. A igreja de Tessalônica fez com que toda a cristandade, com que sua cristandade fosse conhecida em toda a região da Macedônia e da Grécia. E nós, com a nossa empolgação com esta salvação, com a vinda de Cristo, com o nosso dever evangelístico, não deixe a sua cabeça se curvar diante das perseguições, rejeições, ameaças ou até mesmo diante de vários crentes que estão se apostatando perto de você. Prossiga, esta é a sua missão. Não dê as mãos ao sistema, porque se fizer isto, ele marcará a tua mão com 3 números 6. Põe a sua mente a serviço de Cristo apenas. Seja selado pelo Espírito da promessa e pela fé na palavra eficaz. Assim, você será parte daqueles salvos que foram simbolizados no Apocalipse por 144 mil, que na verdade não é um número literal, é simbólico. 12, representando as 12 tribos do Antigo Testamento, os 12 patriarcas, vezes 12, que representa os 12 apóstolos do Novo Testamento da Nova Aliança, que dá 144, vezes 1000, que é um número simbólico de grandeza. O apóstolo João no Apocalipse está dizendo que todos os salvos de todos os lugares, em todas as épocas, estes seguirão o Cordeiro por onde quer que ele vá. Apocalipse 14, 4. Eles não se contaminam com mulheres, ou seja, eles não seguem outras religiões. Eles não se contaminam com mulheres. Não quer dizer que eles são virgens no sentido de casamento, não. Quer dizer que eles não adoram ídolos, quer dizer que eles não seguem outras religiões, eles seguem apenas o Cordeiro, por onde quer que ele vá. Eles são fiéis a Cristo. E diz que eles aprendem um novo cântico. O que é isso? Um cântico que só eles e o Cordeiro sabem. Comunhão, adoração. Só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Essa é a graça de Deus sobre a nossa vida, sobre a tua vida e a minha vida. Essa é a graça de Deus sobre a igreja que Paulo desejava. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, seja com todos vós. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Graças a Deus por sua graça. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós glorificamos a Ti, meu Pai, por estas instruções gloriosas da